Você já reparou que tem gente que emagrece sem sofrimento, enquanto outras pessoas estão sempre ali lutando contra a comida? Hoje eu vou te explicar que o emagrecimento ele não começa no prato, o emagrecimento começa na mente. Pensar magro não é se iludir, não é se enganar com o espelho e nem ficar repetindo frases motivacionais. O pensar magro é você parar de pensar no modo automático, de parar de tomar atitudes no modo automático. O pensar magro é você entender que não é uma refeição que vai estragar todo o seu processo, não é um prato que vai estragar todo o seu processo. Entender que você pode sim, sair da dieta, mas eu consigo voltar sem estragar, sem desistir. Tem gente que pensa assim, nossa, eu acabei de comer isso aqui, estraguei toda a minha dieta e simplesmente desiste. E não é para ser assim. Você saiu da dieta, você pulou fora, você fez alguma coisa diferente, você simplesmente precisa voltar para sua dieta. É isso que é o pensar magro, você entender que você precisa voltar e não desistir, não abrir mão daquilo ali. No consultório, quando o paciente ele consegue entender isso, o corpo muda, né? A resposta do corpo é diferente. Então, a gente precisa entender o principal ponto. Que eu não posso desistir de primeira, que eu não posso simplesmente, errei aqui, pronto, chega. Não, a gente precisa entender que a gente precisa continuar. O emagrecer não é controlar tudo, é você parar de se sabotar. Porque a gente pensa, eu já fiz isso, e você se sabota, você abre mão, você desiste. E isso não é pensar magro. Oi, eu sou Bruna Lima, eu sou nutricionista clínica esportiva e eu já atendi várias mulheres dentro do consultório que sempre relatam a mesma coisa, sabe? Que queria pensar magro, que queria ser diferente, queria agir diferente. Mas um ponto principal que a gente precisa entender dentro do emagrecimento, principalmente, é a questão da nossa relação com a comida. O como eu entendo a minha relação com a comida, sabe? Se eu sofrer algo ao longo do meu dia, eu vou descontar na comida. Então, às vezes, a gente não percebe a nossa relação com a comida. E é um fator principal. A gente não entende que se um dia eu fizer algo fora da dieta, eu preciso voltar normalmente. Mas tem gente que não consegue ser assim. Hoje eu comi esse pedaço de chocolate. Vou comer a barra inteira porque já fiz tudo errado. Sabe? Não é para ser assim. Então a gente precisa entender que tem coisas que começam principalmente aqui na nossa mente. Então, às vezes, a gente precisa primeiro tratar a nossa mente, tratar a nossa relação com a comida, para depois sim pensar na questão do emagrecimento no modo geral. Igual, por exemplo, eu não consigo fazer atividade física, mas o porquê você não consegue? Sabe? É realmente, Bruno, é algo prazeroso? Tem dias que não, tem dias que você vai porque você precisa ir, sabe? É uma obrigação. Mas eu costumo dizer que se fosse seu trabalho, não seria sua obrigação, não seria sua responsabilidade. Porque quando é com você, você não consegue levar e entender que é a sua responsabilidade também, sabe? Porque quando é que se trata de você, você abre mão, você desiste, sabe? Se fosse para o outro, se fosse para o seu chefe, você estaria ali fazendo completamente sem desistir. Então é isso que a gente precisa entender. Eu preciso ser a minha prioridade. Se eu não consigo me priorizar, se eu não consigo fazer algo por mim, como que eu vou fazer algo pelo outro? A gente costuma muito pensar no outro. Eu preciso cuidar do meu marido, dos meus filhos. Mas pensa comigo, se você prioriza só essas coisas, só a sua casa, só a sua família, só o seu trabalho, e você não se prioriza, mas e se você acontecer qualquer coisa, você ficar doente, se acontecer qualquer coisa na sua vida, quem vai cuidar dele? Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa pensar. Eu preciso me priorizar, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque se eu ficar doente, quem vai cuidar do meu filho, quem vai cuidar do meu marido, quem vai trabalhar por mim? Então, assim, hoje eu tô aqui para te dizer, você precisa se priorizar. Você precisa entender os seus dilemas, você precisa entender o que está acontecendo. Sabe, pega uma folhinha e anota tudo que você está consumindo ao longo do seu dia.
Porque às vezes a gente não percebe o que a gente está consumindo. Às vezes a gente fala assim, eu não consumo açúcar ao longo do dia, eu não como doce, então por que eu não emagreço? Mas se você for parar para pensar, você consome café. Você bebe café 3, 4, 5 vezes ao dia. Você coloca açúcar. Então, assim, são pequenos pontos que às vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Ah, eu não como. Ah, eu não como um pacote de biscoito, mas você toda hora tá lá beliscando. Então, sabe, são pequenas coisas que às vezes a gente não percebe. Então, hoje, meu conselho para você é: anota tudo que você consome ao longo do seu dia, para entender o que que você está fazendo, porque às vezes a gente não percebe. Mas quando a gente começa a anotar e a olhar o que que a gente está fazendo, é onde dá aquele estalo, sabe? E é onde a nossa percepção muda. Então, o conselho de hoje é: anote tudo que você consome para você perceber o que que você está fazendo. E a maior dica é: não abra mão de você. Mas eu quero te dizer, se você chegou aqui nesse vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui nesse canal, para você entender e receber mais conteúdos como esse. Eu sei que esse conteúdo te interessou, né? E eu vou te falar aqui agora como fazer para a gente entender e como pensar como magro. Então, você precisa se inscrever aqui nesse canal. Então é isso, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal para você receber mais notificações e receber o conteúdo aqui como esse conteúdo. Então é isso, e um beijo e até o próximo vídeo.